E vamos para mais uma análise sobre o mercado nesta sexta-feira. Vamos tentar entender como que está a movimentação do trader aqui no Brasil com a repórter Fernanda Câmara, que já está chegando aqui no Real Time, direto de uma corretora. Oi, Fernanda, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao Real Time. Como é que está a movimentação aí no Ibovespa B3, também nas mesas de operações? Traga aí um panorama para essa sexta-feira. Tudo bem, Klein? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Bolsa fechou ontem, em queda puxada por petróleo e minério. Alguns itens, a gente sabe, ficaram fora da taxação dos Estados Unidos, mas a situação não é confortável, a gente sabe. E para falar sobre a abertura de mercado também, nós vamos conversar com o Marcelo Siqueira, que é o sócio e assessor de investimentos da A7 Capital. Marcelo, então a gente deu uma respirada com alguns itens que ficaram de fora da taxação dos Estados Unidos, Mesmo assim, o Ibovespa B3 foi puxado com a queda por conta do minério e do petróleo. Qual é o impacto disso para o mercado? Claro, o mercado acaba sentindo em vários aspectos. Ontem a gente viu o Ibovespa fechou em queda, como você comentou, grande parte das ações em queda. E hoje a tendência era justamente essa, não só no Brasil, como a gente viu em grande parte dos outros países, Estados Unidos com índices futuros em queda, Europa com uma queda intensa também. E esse é o impacto, quer dizer, são medidas, essa questão comercial não impacta somente o Brasil, apesar de a gente ter sentido muito tudo isso ontem, mas outros países também são impactados por essa política. E o novo decreto de tarifas de Trump para mais países, então, e o prazo de uma semana para o Brasil fechar o acordo, acaba pressionando os setores que não ficaram isentos? Sem dúvida, principalmente o setor agrícola, a gente acaba sentindo muito, porque dois pontos relevantes para o Brasil, o café e proteínas, que ficaram de fora. Então agora a gente precisa esperar novas negociações, essa semana vai ser decisiva, a gente tem até o dia 6 para isso se desenrolar e para que a gente consiga absorver. A tendência é que o que a gente acredita aqui é que existe espaço para mais negociações. Agora a intensidade que isso vai acontecer é realmente uma incógnita. E hoje, pela manhã, antes da abertura de mercado, saiu o payroll nos Estados Unidos, com criação de 73 mil vagas em junho, ante a previsão de 110. Como que o mercado reagiu a isso, Marcelo? Bom ponto. Isso lá fora intensificou a queda dos índices nos Estados Unidos, os índices futuros, ela foi intensificada porque a gente precisa lembrar que isso mostrou que a economia americana vem desacelerando, não só pelo dado que saiu hoje abaixo da expectativa, como revisões dos números de maio e junho ficaram bem abaixo também do que a gente tinha anteriormente, impactando aí mais de 250 mil vagas, somando os 2 meses. Isso claramente mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos vem desacelerando. Qual que é o reflexo disso para o investidor? Antes, enquanto grande parte já falava que o corte de juros nos Estados Unidos só viria em outubro, hoje a gente já vê um quadro diferente, quase 70% já acreditando numa queda dos juros americanos em setembro. E como é que isso se reflete aqui para a gente? Isso foi uma questão que mostra muito o impacto dessa mudança, que enquanto a gente estava esperando uma bolsa aqui abrir negativa, os índices futuros mostravam uma abertura negativa, e o dólar subindo, depois dessa notícia, reverteu completamente. Então, hoje, agora, depois da abertura, a gente vê a Bolsa subindo mais de 1%, o setor de bancos subindo ali com muita intensidade, a Vale subindo ali também muito forte, e o dólar em queda, e os juros futuros também. Então, assim, foi uma reversão de tendência que aconteceu justamente depois da notícia do payroll. Porque ontem estava tudo o contrário. Totalmente ao contrário. Hoje já veio essa notícia muito positiva para o mercado financeiro brasileiro. E o que mais a gente pode esperar para o dia de hoje? Mais volatilidade. A gente tem ainda alguns dados da economia americana para saírem agora, ainda na parte da manhã, índice de confiança do consumidor principalmente, e que podem sinalizar ou reforçar essa direção. E as próprias questões das tarifas, essa briga continua, a gente não tem nada definido, muita coisa saiu ontem já, algumas definições, mas a gente vai viver aí uma semana aí de bastante volatilidade.
Marcelo, e como que fica a situação para o investidor nesse momento? Se é que tem algum direcionamento certeiro ou ainda não tem não dá para cravar alguma coisa? Bom, a gente vê essa questão dos juros americanos, né, se realmente começar a redução a partir de setembro, isso tem um impacto positivo para o Brasil. O investidor ele olha lá fora, ele fala assim, eu vou buscar agora uma remuneração melhor em outros países. Um deles, sem dúvida, é o Brasil. Nós temos as nossas questões aqui internas, né, políticas, essa questão tarifária também que impacta muito a nossa economia, mas, sem dúvida nenhuma, a redução dos juros lá fora pode nos beneficiar, pode trazer o câmbio um pouco mais para baixo, se esse dinheiro dos investidores vier para cá, e beneficiar a Bolsa também aqui no Brasil. Então vamos esperar os próximos capítulos. Muito obrigada por todas as suas informações. Klein, eu conversei aqui com o Marcelo Siqueira, que é sócio e assessor de investimentos da A7 Capital. E eu volto com você. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao Marcelo. Dê um abraço no Marcelo Siqueira por mim. É sempre bom tê-lo aqui no Real Time, junto contigo também, Fernanda Câmara. E olha, o Marcelo deu uma informação importante. A gente estava com o fechamento da Bolsa de ontem ainda, porque o Ibovespa B3 está com um problema técnico, está sem cotação aqui para a gente. O Marcelo deu uma informação relevante neste momento, que a Bolsa está subindo. A gente não tem um dado específico, justamente porque está com esse problema técnico. Então, agradeço mais uma vez ainda o Marcelo por trazer essa informação importante do Ibovespa B3 subindo hoje depois de uma queda ontem. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marcelo.